E vamos lá, vamos ter calma. O movimento do voto útil vai acontecer na eleição desse ano. A questão é saber qual a intensidade que isso vai acontecer. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Especialmente na eleição desse ano, que é a mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de domingo, 11 de setembro. E o grande debate, a grande discussão que tem nas redes sociais, sites, enfim, era em relação ao voto útil, no caso em Lula, já nas eleições desse ano. Essa discussão veio à tona a partir da divulgação da última pesquisa do Datafolha, em 9 de setembro, que apontou que o Ciro Gomes, entre os eleitores Ciro Gomes, a segunda opção de candidato entre aqueles que se declaram eleitores Ciro Gomes, o percentual de pessoas que disseram que votam em Bolsonaro aumentou de 24 para 30. E esse aumento, então, gerou o debate do voto útil. A última pesquisa da Datafolha trouxe Lula com 45% das intenções de voto e Bolsonaro com 34% das intenções de voto. Na anterior a essa, o Bolsonaro tem 32%. É uma variação na margem de erro. Não dá para dizer absolutamente nada. Na verdade, está todo mundo estável. O Bolsonaro subiu 2 pontos e o Ciro caiu 2 pontos. Aí gente associou que foi migração de votos para o Ciro, para o Bolsonaro e tal, mas não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso. Na verdade, não dá nem para dizer que houve crescimento, né? Porque está na margem de erro, enfim, é preciso ver as próximas pesquisas e tal, enfim. Mas o debate não é isso. O debate é a questão do voto útil. Eu já comentei aqui em outro vídeo, que é esse aqui do card, que o voto útil poderia garantir a eleição de Lula no primeiro turno. E continua valendo isso. E esse movimento ele vai acontecer. Após a pesquisa, nesse fim de semana, enfim, algumas personalidades mais conhecidas, enfim, inclusive apoiadores de Ciro Gomes, declararam votar em Lula, dar o voto útil em Lula, ou a possibilidade de dar o voto útil em Lula, como é o cantor Tico Santa Cruz. A gente precisa entender primeiro o que é o voto útil. O voto útil é o voto baseado muito na rejeição. E Bolsonaro é o candidato mais rejeitado das eleições desse ano em qualquer pesquisa que se coloque, pelo menos as sérias. No Datafolha, Bolsonaro é rejeitado por 51% dos eleitores. Ou seja, mais da metade dos eleitores brasileiros rejeita Bolsonaro, ou seja, não votam nele em hipótese alguma. Então, esse é uma margem de voto útil grande para o Lula. Ou seja, a gente já tem os eleitores que votam no Lula, ou seja, mas o Bolsonaro, que é o adversário de Lula, é o candidato mais rejeitado. E essa eleição é uma eleição, goste você ou não, que está assistindo esse vídeo, é uma eleição que só tem 2 candidatos a presidente, Lula e Bolsonaro. Os demais fazem apenas figuração. E aqui eu não estou entrando no mérito da qualidade individual de nenhum deles, não estou entrando no mérito que papel eles cumpriram no passado e que papel eles se prestam a cumprir na eleição desse ano, que postura teriam, que governo seriam caso fossem eleitos. O debate aqui não é esse. O debate é a possibilidade de voto útil. E esse movimento ele vai acontecer. O que a gente não consegue prever é a intensidade do tamanho que isso vai ocorrer. A maioria dos eleitores de Ciro Gomes, e todas as pesquisas apontam isso, estão dispostos, veem a possibilidade de mudar de voto para derrotar Bolsonaro. Ou seja, vem a possibilidade de dar votos a Lula para derrotar Bolsonaro. Nessa Datafolha, o Lula apareceu com 48% dos votos válidos, ou seja, faltando 2% para a vitória em primeiro turno. Então, essa possibilidade ela é real, até pela proximidade da possibilidade de vitória em primeiro turno, uma possibilidade matemática. Né? Eu rejeito um candidato, vou dar voto a um terceiro candidato, porque quero derrotar o candidato que eu mais rejeito. Mas se a distância é muito grande para que a vitória se consolide, eu dou o meu voto no primeiro turno em quem eu acho que devo, que eu me identifico mais, etc. Nesse caso específico, não. É uma possibilidade de vitória muito grande, devido à proximidade de Lula em vencer no primeiro turno. Então esse movimento ele deve acontecer, ele vai acontecer. Será na intensidade para garantir a Lula um primeiro turno? Não tem como saber.
O mesmo voto útil também, diga-se, é preciso registrar, também pode acontecer em favor de Bolsonaro. Os eleitores que rejeitam Lula, né, entre os candidatos colocados rejeitam mais Lula, podem dar votos a Bolsonaro. Essa possibilidade se torna mais difícil porque Bolsonaro está muito atrás nas pesquisas. E percebam, por mais que Bolsonaro encoste, por mais que Bolsonaro suba, se Lula não perde votos ou se ele não passa Lula, no limite, na prática, não muda nada, porque a gente só tem 2 candidatos disputando a eleição desse ano. Eu já falei em vários vídeos aqui que a eleição desse ano a gente vai ter no máximo 2 segundos turnos. A gente só tem 2 candidatos disputando de fato. Então eu rejeito muito Lula. E estou pensando, sei lá, em votar na Soraya Tronic. Eu não vou dar o voto a Bolsonaro agora porque ele não vai ganhar no primeiro turno. Eu vou dar o voto a Bolsonaro no segundo turno. O meu voto no Bolsonaro não vai impedir que Lula chegue em primeiro nas intenções de voto no primeiro turno. Sequer, na verdade, impede até a vitória no primeiro turno. Para Bolsonaro vencer Lula, Bolsonaro precisa tirar os votos de Lula. Precisa pegar aqueles eleitores que têm Lula como segunda opção, ou os que já têm como primeira, mas essa é mais difícil, tanto de Bolsonaro tirar de Lula, quanto de Lula tirar de Bolsonaro, dado o grau de certeza de voto. Então, tem que se partir para os eleitores dos outros candidatos, e aí, se fosse partir, no caso Bolsonaro, para os candidatos que o têm como segunda opção dos demais candidatos, essa possibilidade é mais improvável de ocorrer, porque não altera nada. Então o eleitor sabe, eu não vou dar meu voto a Bolsonaro agora porque ele não vai ganhar o primeiro turno. O caso com Lula é o oposto. As pessoas rejeitam Bolsonaro, então a chance de liquidar a eleição logo em primeiro turno, aquele voto bem pragmático mesmo, o pragmático do pragmático, o pragmático meramente na política, ele é mais provável de acontecer, porque Lula está muito perto de vencer no primeiro turno. Mas repito, a gente não sabe se a quantidade que vai chegar de votos será suficiente para garantir a vitória em primeiro turno. Mas esse movimento, ele vai chegar. Eu todas as segundas-feiras, inclusive o dia que esse vídeo vai ao ar, eu participo de uma live do canal do Sindaer TV, que é do pessoal do sindicato do Sindaer Espacial, lá com o companheiro Toquinho. E eu já venho repetindo há várias segundas-feiras, dizendo que a minha ansiedade é muito maior pela segunda quinzena de setembro, quando devem começar a aparecer a movimentação concreta de voto útil. Mas percebam, também é pouco provável que o voto útil apareça no seu tamanho real nas pesquisas de intenção de voto. O voto útil acontece muito nos últimos dias, lá já na hora de bater o martelo, mesmo para aqueles que vão votar, muitas vezes a caminho da urna, caminho da sessão eleitoral, na fila ali, o cara está pensando e tal. Então é muito difícil que apareça. É muito difícil até que as pessoas que cogitam dar o voto útil agora, por exemplo, se entrevistado numa pesquisa e tal, começa a dizer que a mudança de voto. Né? Então, o fato de não aparecer nas pesquisas não quer dizer que o voto útil não vai acontecer. O voto útil vai acontecer. E também não dá para cravar se será na intensidade que dará a vitória a Lula no primeiro turno. Isso não dá para dizer. A única coisa que dá para dizer é que teremos voto útil. E a gente já vê isso pelas personalidades que já estão falando que vão mudar de voto, vão votar em Lula mesmo. Até o Marcelo Tais declarou que vai votar em Lula. O Rubens Paiva, o escritor Marcelo Rubens Paiva, postou a foto com o Marcelo Tais, com o bonézinho com uma estrelinha vermelha e tal, dizendo que, brincando, né, converti e tal. E o Marcelo Tais sempre foi um cara que bastante anti-PT. Né, pelo menos, talvez, da década de 2000 para cá, muito anti-PT. E ele declarou ao Marcelo Rubens que vai votar em Lula, tirou foto, brincou e tal. Então, isso é algo que está acontecendo, que vai acontecer. Mas, repito, se for na intensidade necessária, a gente só teremos como saber quando as urnas forem apuradas. Outro detalhe que precisa ficar bem evidenciado, que eu gostaria de explicar aqui, porque eu estou vendo muita gente fazendo confusão com o percentual necessário para a vitória em primeiro turno, que é a seguinte: a vitória em primeiro turno, o candidato para ser eleito em primeiro turno, seja para prefeito, governador, presidente, ele não precisa ter 51% dos votos, ele não precisa ter 50,1% dos votos, nem 50,01% dos votos. Ele tem que ter metade do total de votos válidos, mais um. Fazendo uma conta simplificada,
se a eleição presidencial do Brasil tiver 100 milhões de votos válidos, cravados, redondos, 100 milhões cravados, Lula, para ser eleito no primeiro turno, ele precisa ter 50 milhões e um voto. Em percentual, isso é 50,0000001. Ou seja, estatisticamente falando, do ponto de vista das pesquisas, é 50%. Aí é preciso ir ao número de votos em absoluto, né? Chamado votos absoluto, para ver se o total de votos válidos ele tem metade mais um voto. Não é 51, não é 50,1, não é 50,01, é 50,0000001. Entenderam? Então a gente precisa ter calma com isso, né? Então, tá a 2 pontos percentuais de intenção de voto, é muito crível a possibilidade. Mas é menos provável que aconteça do que alguns meses atrás, e isso a gente precisa ter claro também. Também a gente precisa ter evidente aqui que toda eleição para o Poder Executivo no Brasil é uma eleição para ser realizada em 2 turnos, não em um turno. Vitórias em primeiro turno, elas são a exceção à regra estabelecida no Brasil. Senão, não precisava ter 2 turnos, né? A gente conta nos dedos as eleições majoritárias, pelo menos para governador e presidente, porque prefeituras aí a gente tem um bocado, de vitórias em primeiro turno. Para presidente da República, por exemplo, só 2 vitórias ocorreram em primeiro turno, que foram a eleição e a reeleição do Fernando Henrique, em 1994 e em 1998. Por que eu estou falando isso? Porque se Lula não vencer no primeiro turno, isso não é o mesmo que uma derrota. Que Bolsonaro e seus adversários vão tentar jogar essa narrativa para impor um sentimento de derrota nos eleitores de Lula, dos eleitores do campo democrático de fato desse país. E isso não é verdade. A eleição ela é sempre em 2 turnos. Se a diferença entre Lula e Bolsonaro, e aí você pode dar o print nesse vídeo aqui, se a diferença entre Lula e Bolsonaro for na casa dos 10 pontos percentuais, Lula será eleito no segundo turno, não tira 10 pontos de vantagem. Bolsonaro pode encostar no Lula, mas não vai vencer, não vai tirar 10 pontos de vantagem, principalmente no segundo turno, que é um período eleitoral, né, muito curto. Então não vai acontecer, né? E aí, voltando, a gente precisa ter calma com a sociedade. Eu também estou ansioso, bastante ansioso, né? A eleição está se aproximando, a ansiedade bate, eu acho que em todo mundo. Essa é uma eleição, além de ser reprimida em 2018 pela prisão ilegal de Lula, todo esse governo nefasto, ruim, que causou mortes com a negligência com a pandemia, armamentista, violento, que empobreceu os brasileiros, toda essa situação, tem muita gente querendo dar um pé na bunda do Biruliro. E esse dia está chegando, né? Quando esse vídeo for ao ar, vão faltar 20 dias. 20 dias para as eleições. Então a gente precisa ter calma. 20 dias para as eleições. E o voto útil ele vai acontecer. Vamos ter calma, ele vai acontecer. Se será na intensidade necessária para liquidar a eleição em 2 de outubro ou não, é outro debate, é outra discussão. Mas vai acontecer. A gente só precisa ter a calma, pedir os votos, esclarecer as pessoas da importância de derrotar Bolsonaro logo. Teve esse caso desse bolsonarista aí, que negando marmita a uma mulher faminta, porque disse que votava em Lula, enfim. Então a gente por coisas desse tipo que Bolsonaro precisa ser derrotado em primeiro turno, né? O quanto antes. Mas se não for no primeiro turno, que seja no segundo, não tem problema. O voto útil, na verdade, é o voto para tirar o inútil, seja no primeiro ou no segundo turno. Essa é a grande utilidade, é o grande serviço, melhor dizendo, é o grande serviço de utilidade pública que nós brasileiros precisamos e temos de fazer com nós mesmos. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal, vai custar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e Telegram se você tiver. Assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo brasileiro. E nos comentários você pode discordar de absolutamente tudo que eu acabei de falar. Mas você não vai xingar, nem falar do meio do povo. Um grande abraço.